Bem-vindo ao canal Epopeia Bíblica, o canal que mergulha nas páginas sagradas da Bíblia, desvendando narrativas atemporais e significativas que têm inspirado gerações. Aqui, embarcaremos em uma jornada única através das histórias épicas, revelando os ensinamentos profundos e as mensagens poderosas contidas nas Escrituras Sagradas. Prepare-se para uma experiência envolvente, onde cada episódio é uma imersão nas páginas da Bíblia, trazendo à vida personagens bíblicos, eventos históricos e parábolas. Acompanhe-nos em cada capítulo desta jornada emocionante enquanto desvendamos os segredos da epopeia bíblica. Subscreva, compartilhe e dê o seu like e faça parte do nosso canal, só assim o YouTube dará relevância ao canal. Hoje a narrativa bíblica é sobre a Torre de Babel. A comprovação, Smithsonian Institution. Antes dessa narrativa bíblica, descreveremos um achado importante feito por um professor acadêmico da Universidade de Oxford, Inglaterra, que comprova a existência da saga bíblica Torre de Babel. Através de uma pedra encontrada na antiga Babilônia, hoje Iraque, aproximadamente há um século pode ser comprovado a existência dessa construção. Sim, realmente foi que eu disse. Após encontrarem essa pedra, viram nitidamente uma pintura rupestre com uma estampa de uma referida torre. Esse desenho é bem real, tendo as características de construções babilônicas. Possui degraus dando a nítida certeza de uma torre e ao lado há uma figura masculina com um chapéu em formato de cone e com uma lança. Encontra-se ainda nessa pedra uma inscrição antiga dizendo Zigurate. A estrutura tem 7 andares. Torre de Babel foi um mito bíblico que narrou a construção de uma torre pelos homens, os descendentes de Noé, para eternizar os seus nomes. O objetivo da construção seria alcançar os céus e trazer fama para a cidade a fim de impedir a dispersão dos homens. O mito é encontrado em Gênesis 11, 1-9. Torre de Babel é uma conhecida narrativa bíblica ou mito narrado na Bíblia, o qual conta o episódio em que as pessoas de uma cidade decidiram construir uma torre que alcançaria os céus. O mito da Torre de Babel conta que após o dilúvio, consta que um grupo de pessoas se fixou em um determinado local, em uma cidade, decidindo criar ali uma cidade e realizar a construção de uma torre que alcançasse o céu. O objetivo dessa construção seria impedir que as pessoas se espalhassem e tornar a torre famosa. Nessa ocasião, Deus interveio na situação, promovendo confusão na humanidade ao criar diferentes idiomas. Gênesis 11, 1-9. Vejamos a narrativa bíblica. Ora, não havia senão uma mesma língua e um mesmo modo de falar, e os homens, tendo partido do Oriente, acharam um campo na terra de Senar, e habitaram nele. E disseram uns para os outros: Vinde, façamos ladrilhos e cozamo-los no fogo. Serviram-se, pois, de ladrilhos por pedras, e de betume por cal traçada. E disseram entre si: Vinde, façamos para nós uma cidade, e uma torre, cujo cume chegue até ao céu, e façamos célebre o nosso nome, antes que nos espalhemos por toda a terra. O Senhor, porém, desceu, para ver a cidade, e a torre que os filhos de Adão edificavam, e disse: Eis aqui um povo que não tem senão uma mesma linguagem, uma voz que eles começaram esta obra. Não há de desistir do seu intento, a menos que o não tenham de todo executado. Vinde, pois, desçamos, e ponhamos nas suas línguas tal confusão, que aqueles se não entendam uns aos outros. Desta maneira o Senhor os espalhou daquele lugar para todos os países da terra, e que eles cessaram de edificar esta cidade. E por esta razão é que lhe foi posto o nome de Babel, porque nela é que sucedeu a confusão de todas as línguas do mundo. E dali se espalhou o Senhor por todas as regiões. E disse o Senhor:
Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. A palavra Babel tem esse nome atribuído ao significado de confusão. Isso foi utilizado para explicar a dispersão dos grupos humanos pela Terra e a grande variedade linguística existente. A primeira analogia épica bíblica. Essa é a narrativa bíblica que faz uma analogia a construções de templos ao conceito épico de zigurate. Segundo os historiadores afirmam que a Torre de Babel era um zigurate, um tipo de construção comum na Mesopotâmia. Não se sabe muito sobre ela, mas existem historiadores que especulam que a Torre de Babel teria sido Etemenanki, um zigurate. Era uma construção templário extremamente popular por toda a Mesopotâmia, e que foi construído e dedicado a Marduk na cidade da Babilônia. História de Marduk e a Torre de Babel. Marduk era casado com Sarpanite. Possuía 4 olhos e ouvidos, via e ouvia tudo, e de sua língua saía uma chama. Apesar de tudo, era considerado muito belo. Com a ascensão da Babilônia, a capital da coligação de estados do Eufrates, sob a liderança do rei Hammurabi, 2250 a.C., torna-se também o deus supremo do panteão de deuses mesopotâmicos. Foi a ele que os outros deuses confiaram o poder supremo devido à vitória sobre a deusa Tiamat, personificada no monstro ou caos primordial. Divide o seu corpo em 2 partes. Marduk cria o homem, para que os povos da terra os adorem e lhe levantem templos. Marduk é citado no Código de Hammurabi. Marduk foi declarado, por volta de 2000 a.C., Deus Supremo da Babilônia e dos 4 cantos da terra, após vencer disputa entre os deuses pelo controle da terra. Na Mesopotâmia, Marduk era conhecido como o deus responsável pela criação e considerado patrono da Babilônia. Marduk ou Merodach, como é apresentado na Bíblia, é um deus protetor da cidade da Babilônia, pertencente a uma geração tardia de deuses da antiga Mesopotâmia. Era filho de uma relação incestuosa entre Enki e Ninursag. Foi pai de Dumuzi, que seria o bíblico Tammuz, que corresponde ao deus egípcio Amon. Há créditos que Etemenanki pode ter sido construído no 2º milênio a.C. Era muito comum que os zigurate possuíssem um templo em homenagem a algum deus. Os zigurate foram criados pelos sumérios, mas se popularizaram entre outros povos da Mesopotâmia. Acreditam que essa história pode ter origem na Mesopotâmia e que a torre em questão seja um zigurate que foi construído na Babilônia. Vamos aqui falar um pouco do sumério como fonte de referências bíblicas e o seu contexto com essa história. Os sumérios foram os primeiros povos que habitaram a Mesopotâmia, região entre os rios Tigre e Eufrates, protegida por deserto, braço de mar e banhada por esses rios, que garantiam a agricultura, local onde mais tarde ocorreram constantes disputas. Os sumérios se organizavam em cidades-estados e não tinham governo centralizado, o que facilitou o domínio dos acádios. Por volta de 2500 a.C. eram politeístas e construíam templos com arquitetura bastante avançada, chamados zigurate. A sociedade suméria era inicialmente organizada pelos sacerdotes em cada cidade-estado, que tinham como missão agradar os deuses. Para isso, tinham que manter a população como serva. A cultura suméria era baseada, principalmente, no culto aos deuses, pois eles eram politeístas. Destacaram-se muito também na arquitetura, na construção dos zigurates. A língua dos sumérios foi a primeira do mundo. A língua desenvolvida pelos sumérios não tem relação alguma com nenhuma outra que existiu depois dela. Ao longo do tempo,
Essa organização mudou e cada uma dessas cidades-estados passou a ter um rei. Elas eram cercadas por muralhas e guerreavam muito entre si, diz Zigurate. Inventaram a escrita cuneiforme, com 2000 símbolos, realizada em argila com instrumentos em formato de concha ou colher. Esses escritos influenciaram até mesmo a Bíblia. Os Zigurate buscavam permitir que a escala humana e a divina se tocassem momentaneamente, assim acreditavam que o homem pudesse ter a religar com um Deus superior. Havia mais duas outras preocupações que os afligiam. Uma era o medo de outro dilúvio, e a outra fazer um santuário a uma determinada altura para fugir de inundações da região. Atribuindo ao conceito bíblico de uma montanha sagrada, podiam assim na Mesopotâmia ser seus habitantes identificados como a verdadeira origem sumeriana. O conceito básico da construção de um zigurate era para que o povo comum não tivesse um contato com o templo e ficassem o mais afastado possível. A segunda analogia épica bíblica. Existe uma outra similaridade dentro do conceito bíblico sobre o mito sumério cuja narrativa bíblica refere-se a um evento parecido. Acredita-se que essa história pode ter origem na Mesopotâmia e que a torre em questão seja um zigurate que foi construído na Babilônia. Em Mercário, o Senhor de Arado, é dele a menção de um episódio em que o deus Enki teria criado confusão entre os homens ao mudar a língua que eles falavam. Imercar nos épicos sumérios. Imercar também é conhecido de algumas outras lendas sumérias, principalmente em Imercar e o Senhor de Arado, onde uma confusão anterior das línguas da humanidade é mencionada. Neste relato, é o próprio Imercar que é chamado de filho de Utu, o deus Sol sumério. Além de fundar a cidade de Uruk, Imercar é dito para ter tido um templo construído em Eridu, e é acreditado mesmo com a invenção da escrita em tabuletas de argila, com a finalidade de fazer propaganda e ameaçar Arata durante a conquista. Imercar procura também restabelecer a unidade linguística interrompida das regiões habitadas ao redor de Uruk, listadas como Bur, Amazi, Suméria, Uriqui, a região em torno de Acádia, e as terras dos Amoritas. Imercar é visto liderando uma campanha contra a cidade de Arata. A atribuição da construção. Uma das personagens também principais do épico Torre de Babel é sem dúvida Nimrod. Começaremos por conhecer a etimologia de seu nome. Nimrod significa de um derivado verbo hebraico Maitenhad, qual significa rebelar. Talmud babilônico, Erubim 53ª. Então, por que foi ele chamado de Nimrod? Porque incitou todo o mundo a se rebelar em Rid contra a sua soberania. 6. Nimrod, nascido nas terras de Sinar, filho de Cush, neto de Cã, bisneto de Noé. Este teria sido pai de Azurad, Eliezer, Honor e Magor. Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as seguintes cidades da terra de Sinear: Babel, Erech, Acad e Calné. Foi, provavelmente, sob o seu comando que se iniciou a construção de Babel e da sua torre. Tal conclusão está de acordo com o conceito judaico tradicional. Joséfo fala de Nimrod. Pouco a pouco, transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus, se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e daria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ela subiu com rapidez além de todas as expectativas.
Especula-se que Nimrod estendeu o seu domínio ao território da Síria, onde construiu Nínive, Reobote, Calar, Nimrud e Queza. Eles apacentarão a terra da Síria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal, beijo. A terra de Nimrod parece estar associando a terra de Assur com a Síria em Gênesis 10:11. Visto que a Síria evidentemente derivou seu nome de Assur, filho de Sem, Nimrod ou Nimrud, como neto de Cã, deve ter invadido o território semita. Assim, parece que Nimrod começou a tornar-se um poderoso, não só como caçador de animais, mas também como guerreiro conquistador. Era natural que homens fossem caçadores, porém, a destreza de ser o melhor era atribuída a pouco e Nimrod foi um excelente caçador. Podemos observar na civilização assíria menções de guerreiros heróis caçadores representadas em épicas histórias e monumentos e suas estatuetas. As estruturas monumentais assírias trazem muitos traços relevantes de sua cultura e a caça tem relatos associados a campanhas de guerras e conquistas retratadas. O significado, então, será que Nimrod foi o primeiro, depois do dilúvio, a fundar o mundo, a unir os espalhados fragmentos do domínio patriarcal e a consolidá-los sob si próprio como único cabeça e senhor, e tudo isso em desafio a Deus, pois significava a intrusão violenta do poder camítico em território semítico. A Torre de Babel ainda é um mistério, pois novos personagens são reivindicados pela historicidade bíblica à sua execução. Entram também nesse relato de Imercar, o construtor de Uruk, e o misterioso personagem bíblico de Nimrod, governante da cidade de Erech, Uruk, e senhor da Torre de Babel. Nimrod, a sua descrição tem o significado de o caçador, fazendo distinção às letras Car, que está composta no nome Mercar, que também significa caçador. Segundo estudos a letras, sabe-se que essas duas letras imperam na antiguidade um título atribuído a governador na antiga Suméria. Entre prefixo e sufixo emerge a letra Mer, que pode ter sido o nome desse rei sumério. Seria ele do perto de Ur? Babel poderia estar entre essas cidades. Uma grande construção em formato de zigurate foi encontrada nessa cidade, deixando vestígios de uma construção zigurate muito antiga e inacabada. Seriam as ruínas remanescentes da Torre de Babel. O rei Nimrod desafiou Deus. Essa é uma questão filosófica ou uma atitude que ele tomou de propósito? Essa foi a história da lendária Torre de Babel, uma história intrigante que nos faz pensar pela nossa consciência o que realmente aconteceu naquela época. Você realmente atribui os 7.000 idiomas diferentes a esse episódio épico e bíblico? Espero que tenha gostado. Bom vídeo!